Olá, tudo bem? A paz do Senhor, estamos de volta, trazendo mais uma vez algo relativo à lição bíblica da escola dominical. Muito bem. Nesse momento trazendo apenas uma reflexão breve sobre leituras bíblicas diárias. O que são as leituras bíblicas diárias? É o que está abaixo, geralmente, do texto áureo e da verdade prática, no seu exemplar da lição bíblica dominical. São temas de segunda a sábado, né? Para você ler todo dia até chegar no domingo e todos nós juntos compartilharmos da lição como um todo. Muito bem. Isso não quer dizer que você vai ler na segunda-feira, né, e relaxar e não ler mais a lição. É bom você mergulhar. Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Muito bem. Quanto mais se mergulha, é melhor, né? Para conhecermos o Senhor. Muito bem. Da segunda-feira, a leitura da segunda-feira, leitura diária já está no canal. Agora a leitura da terça-feira, leitura bíblica diária da terça-feira, a base está no capítulo 12 e o versículo de número 20 do livro que Paulo escreveu aos Coríntios, o primeiro livro. Lembrando que esta lição é a lição do segundo trimestre de 2021. Muito bem? O que está escrito neste capítulo 12, verso 20, desta leitura da terça-feira. Pois há muitos membros, mas um só é o corpo. Que coisa interessante. Está falando da unidade da igreja, os dons e a unidade da igreja, ou na igreja. Salmo 133 diz o quê? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Coisa linda esse salmo, não é verdade? Quando fala-se de união, de unidade também, às vezes estão juntos, mas não estão unidos, só estão próximos. Mas na igreja primitiva, no capítulo 2, nos primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver, e todos tinham tudo em comum. E não havia necessidade nenhum entre eles, porque eles repartiam o que tinham e era uma bênção. Não é verdade? Falando de unidade, Jesus ele já previa algumas confusões, né? E ele começou a orar pelos discípulos no capítulo número 17 e o verso 21. Abra aí a sua Bíblia, rapidamente. Capítulo 17 e o versículo 21 do livro que João escreveu acerca de Jesus. O Evangelho segundo João escreveu. Diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Está falando de unidade. Está falando das duas pessoas da Trindade que estavam unidas. O Espírito Santo também trabalha em concordância. Não há guerra entre eles, não há dissensão, não há inveja, não há partidarismo entre eles. Não é? Observe que o que diz lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 4 ao versículo número 6, você vai ver que está falando da diversidade de dons atribuídos ao Espírito. Está falando da diversidade de dons atribuídos ao Espírito, também atribuído relacionado ao Filho e também relacionado a Deus, né? Operações de maravilhas ou operações. Mas é o Espírito a fonte de todos os dons, que distribui os dons para a edificação da igreja. Então não há dissensão entre a Trindade, não há guerra, ninguém é maior do que ninguém. Por isso que Jesus disse: eu e o Pai somos um, né? Ele quer que a igreja seja unida assim. A oração de Jesus: eu não peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal, e que eles aprendam a ser um como nós. Eu e o Pai somos um.
e que eles sejam um em mim, em ti ou em nós. Esta é a oração de Jesus, né? Mas você vai ver o que aconteceu lá no livro que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3 de 1 Coríntios, muito bem. Você vai ver que houve uma confusão. Capítulo 3 de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 4. Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo? Né? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes. Né? Então, imagina o que Paulo vai dizer no versículo número 1. Eu, irmãos, não vos pude escrever como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, né? E não com alimento sólido, pois ainda não estavais pronto para isso. Com efeito, ainda agora não estáis pronto. Pense numa reclamação que Paulo fez, porque houve um partidarismo ali, houve uma confusão, uma inveja, uma dissensão, né? Mas Paulo ele enfatizou aqui, olha, quem é Apolo, quem é Paulo? Senão ministros, estamos abaixo de Deus. Quem manda é Jesus, somos membros um dos outros. E quem é a cabeça? É Cristo. Se Cristo é a cabeça, quem comanda é Ele, né? E nós somos membros. Não há um membro mais eficiente que o outro. Não há um membro que tem uma grandeza mais que o outro. Um depende do outro. Né? Quando o membro do corpo sofre, todo o corpo padece. Não é assim? Então, não há motivo para dissensões, guerra, divisão. Vamos nos unir. Então, os dons que Cristo deu para a igreja, para a edificação da igreja, não é para trazer divisão e dissensão. Porque fulano é profeta, porque fulano tem o dom da palavra e despreza fulano. E não. É para a edificação da igreja e não para o massagear o ego. Não para o crescimento do homem, não é verdade? Mas para o crescimento da obra, para o evangelismo e para a edificação da Santa Igreja de Cristo. Muito bem. Não estamos entendidos? Até aí? Né? Lá em Efésios, capítulo número 4 e o versículo de número 4 também. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então há um só corpo e um só Espírito. Então há diversidade de dons, muitos dons. Tem crente que pode receber mais de um, não é? E não pode se vangloriar por isso, né? Mas o Espírito é o mesmo. Então vem dele, não há uma fórmula humana. Tudo vem da parte do nosso Senhor e do Santo Espírito de Deus. Muito bem. Então a igreja precisa estar unida entre os membros. Não somente estar próximo, mas sim, não juntos, mas sim unidos. Né? Quando há um casamento, o marido e a esposa tornam-se uma só carne. É a Bíblia quem diz. Então não se pode vender um carro sem comunicar. Não se pode vender a casa sem entrar em concordância. Né? Estamos unidos pelo um vínculo de casamento. Então é isso que Cristo quer dizer e que Paulo quer dizer à igreja. Né? Ninguém é maior que ninguém. Os dons quem dá é Ele. Pela graça, não vem das obras para que ninguém se glorie. Né? Mas é necessário ter os dons. E é somente para o período que nós estamos passando aqui na Terra, porque lá no céu vai cessar. Não vai ter necessidade dos dons. Muito bem. Os dons revelam a coordenação, a unidade criativa
na diversidade e a sabedoria e o poder que o Espírito, né, harmoniza por toda parte. Vemos a diversidade. A igreja pode vir a enfrentar situações mais diferentes, mas podemos dispor desta obra do Espírito que nos harmoniza numa unidade maior. Se nos prostrarmos diante de Deus, né, do Deus tremendo, do Deus santo, o poder dele vai se aperfeiçoar em nossa fraqueza. Muito bem, espero que tenha edificado, esta palavra tenha edificado em alguma coisa na sua vida, que o Senhor continue abençoando e lhe dando graça, né? E já estaremos de volta com outro comentário acerca de outra leitura bíblica diária. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém.